que você está prestes a descobrir desafia tudo o que você achava que sabia. Desde segredos ocultos nas profundezas da história, até relíquias que mudaram o destino de impérios, cada peça que veremos tem uma história que vai te fazer questionar a realidade. O que faz com que esses objetos antigos ainda mantenham milhões de pessoas fascinadas? Prepare-se para embarcar em uma jornada onde a verdade se entrelaça com o mito, e cada detalhe revelado vai te deixar sem palavras. Não há como voltar atrás. O que vem a seguir é uma mistura de intriga, poder e mistério que vai te manter grudado até o final. Número 1. A verdadeira cruz. Imagina uma viagem épica através de séculos de devoção, batalhas e mistérios, para encontrar a cruz na qual Jesus foi crucificado. Tudo começa no ano 326, Sr. C. Quando Santa Helena, mãe do imperador Constantino, embarca em uma viagem à Terra Santa. Sua missão era encontrar a cruz onde Cristo entregou sua vida. Armados apenas com fé e determinação, sua expedição chega ao Gólgota, o lugar exato da crucificação. Mas não é tão fácil quanto parece, já que há 3 cruzes enterradas sob a terra, e nenhuma tem um cartaz dizendo, esta é a correta. Como eles saberiam qual era a cruz de Jesus? A resposta chega da maneira mais incrível, um milagre. Uma das cruzes, dizem, curou milagrosamente uma pessoa que estava gravemente doente apenas ao tocá-la. É assim que Santa Helena e sua equipe decidem que essa é a autêntica cruz de Cristo. Mas a descoberta não termina aí. Essa cruz logo se torna um tesouro venerado. E como todo tesouro, começa a ser fragmentada e distribuída por todo o mundo medieval. A devoção pela cruz era tão intensa que, segundo o reformador protestante João Calvino, se todos os fragmentos reclamados fossem reunidos, daria para encher um grande barco. No entanto, muitos teólogos católicos o contradizem, afirmando que a verdadeira cruz tem uma forma de indestrutibilidade divina, o que significa que pode ser dividida infinitamente sem perder sua santidade. Fragmentos dessa cruz chegaram a abadias e cidades onde os fiéis peregrinavam para tocá-los ou simplesmente vê-los. Um dos lugares mais famosos onde hoje se pode ver parte da cruz é a Basílica de Santa Cruz em Roma, junto com outras relíquias da Paixão de Cristo. Aqui, os visitantes podem admirar essa sagrada relíquia e se sentir parte dessa milenar história de fé e milagres. Número 2. A coroa de espinhos. A coroa de espinhos é um desses artefatos que mais dói, tanto literal quanto simbolicamente. Foi criada pelos soldados romanos não apenas para intensificar o sofrimento de Jesus durante sua crucificação, mas também para zombar de sua proclamação como rei dos judeus. Imagina um grupo de soldados rindo enquanto entrelaçam espinhos em forma de coroa, e depois a colocam brutalmente sobre a cabeça de Jesus, com sangue escorrendo pelo seu rosto. Mas o que começou como um gesto cruel, logo se transformou em um dos objetos mais venerados do cristianismo. A coroa, depois da crucificação, ela desapareceu por um tempo, como muitas relíquias antigas, até que o rei Luís IX da França a adquiriu no século XIII. Luís não poupou em honras, construiu a Sainte-Chapelle em Paris só para abrigar este artefato sagrado. Durante séculos, a coroa permaneceu na Capela Gótica, atraindo milhares de peregrinos que buscavam ver com seus próprios olhos essa manifestação do sofrimento de Cristo. No entanto, em abril de 2019, um incêndio devastador abalou a icônica Catedral de Notre-Dame em Paris. As chamas consumiam o telhado e as torres, e o mundo inteiro assistia com angústia, perguntando-se se a coroa de espinhos também seria devorada pelo fogo. Mas no meio desse caos, um valente membro do Corpo de Bombeiros de Paris realizou uma missão quase suicida. Correu em direção às chamas e, com grande coragem, resgatou a coroa. Hoje, esse símbolo de dor e sacrifício continua sendo um dos tesouros mais preciosos do cristianismo e está guardado no Museu do Louvre. Número 3. Dente de Buda. Imagina a cena. Um discípulo devoto, inclinado sobre a pira funerária de Buda, recuperando cuidadosamente um pequeno, mas poderoso dente do mestre. Segundo a lenda, após a cremação de Buda no ano 543 a.C., seu canino esquerdo foi recolhido por seu discípulo Kama. Desde aquele momento, esse dente se tornou uma relíquia extremamente importante no budismo. Viajando pelo mundo envolto em intrigas e guerras, um dos pontos altos de sua viagem aconteceu no Sri Lanka, onde se tornou um emblema de poder real. Acreditava-se que quem possuísse o dente tinha o direito divino de governar.
Imagina as disputas, os reis enviando exércitos, os templos reforçando sua segurança, só para proteger um pequeno fragmento de osso. Em um determinado momento, o rei Gujaziba de Kalinga e o rei Pandu travaram uma guerra feroz pela posse dessa relíquia. Hoje, a relíquia do dente de Buda está no Templo do Dente em Kandy, Sri Lanka. Um lugar que parece saído de um conto de fadas, com seus rituais elaborados e sua forte segurança. Apesar das numerosas invasões e conflitos que sobreviveu, o dente continua sendo um ponto focal de devoção, atraindo milhares de peregrinos que buscam experimentar a presença divina que emana dessa pequena, mas significativa, relíquia. Número 4. Sudário de Turim. O Sudário de Turim é provavelmente a relíquia mais controversa e fascinante de toda a cristandade. Trata-se de um pano de linho de cerca de 4 metros de comprimento, que, segundo os crentes, cobriu o corpo de Jesus após sua crucificação, o que o torna tão especial. A imagem que aparece nele, uma figura borrada, mas inconfundível, de um homem crucificado que muitos identificam como Jesus. Milagre ou fraude? A história do sudário começa no século XIV, quando apareceu pela primeira vez na cidade francesa de Liraille. Desde então, tem sido objeto de uma infinidade de estudos científicos, tentativas de autenticação e, claro, teorias da conspiração. Alguns dizem que é um artefato medieval, outros que é a prova definitiva da ressurreição de Cristo. O certo é que o sudário viajou por várias cidades, até encontrar seu lar definitivo em Turim, Itália, onde está guardado desde o século XVI. Toda vez que o sudário é exibido ao público, gera uma atenção massiva. Os fiéis o veem como um testemunho tangível do sofrimento e da morte de Jesus, enquanto os céticos questionam sua autenticidade. Apesar das análises que colocam em dúvida sua origem, a imagem misteriosa na tela continua inspirando devoção e assombro, fazendo do sudário de Turim uma relíquia que permanece viva no imaginário coletivo cristão. Número 5. Pedra Negra da Kaaba. No coração da fé islâmica, entre milhões de peregrinos que giram em círculos ao redor da Kaaba, em Meca, está uma pequena pedra negra que tem um significado mais profundo do que se pode imaginar. Segundo a tradição, esta pedra desceu do céu durante a época de Adão e Eva, marcando o local do primeiro templo de adoração a Deus. A Pedra Negra foi testemunha de milhares de anos de história. A pedra sobreviveu ao dilúvio de Noé e foi redescoberta pelo profeta Abraão e seu filho Ismael. Mas o que torna esta pedra tão especial não é apenas sua história antiga, mas o simbolismo que ela encerra. Os muçulmanos de todo o mundo consideram que beijar ou tocar a pedra durante o Hajj, a peregrinação a Meca, é um ato de devoção que conecta o crente com a própria tradição do Islã. Embora o acesso à pedra seja muito regulado, a energia espiritual que emana deste objeto é tão poderosa que milhões de pessoas sentem a necessidade de se aproximar dela. Hoje em dia, a pedra está incrustada no canto oriental da Kaaba, protegida pelas autoridades da Arábia Saudita e guardada zelosamente. Continua sendo um símbolo tangível da conexão entre o terreno e o divino. E sua história continua alimentando a fé de milhões de muçulmanos ao redor do mundo. Número 6. E a Lança de Longino. A história da Lança de Longino é a de um soldado romano que, sem saber, estava prestes a fazer história. Durante a crucificação de Jesus, esse soldado tinha a tarefa de garantir que Jesus estava realmente morto. Então, pegando sua lança, atravessou o lado de Jesus e da ferida brotaram sangue e água. O soldado, chamado Longino, segundo a tradição cristã, era cego ou míope, mas ao receber essa mistura de sangue em seus olhos, recuperou milagrosamente a visão. A partir deste momento, a lança que tocou o corpo de Cristo se tornou uma das relíquias mais cobiçadas da história. Dizem que ela tem poderes divinos e que quem a possui será invencível. Carlos Magno, o grande imperador do Sacro Império Romano, supostamente levou a lança consigo em 47 campanhas vitoriosas, e seu sucesso na batalha foi atribuído a este artefato sagrado. A história não termina com Carlos Magno. Adolf Hitler, obcecado pela ideia de poder absoluto, também estava fascinado pela lança e buscou obtê-la durante a Segunda Guerra Mundial. A relíquia, que hoje está exposta no Museu Hofburg em Viena, continua sendo um símbolo de mistério, poder e fé. Realmente dá invencibilidade? Ninguém pode dizer com certeza, mas a lenda da Lança de Longino continua alimentando a imaginação de todos que a contemplam. Número 7.
As relíquias ósseas de Buda. A jornada das relíquias ósseas de Buda é uma história épica de fé, guerras e lealdade, marcada pelo profundo respeito que seus seguidores sentiram por ele. Depois de seu falecimento e posterior cremação, surgiu um conflito inesperado. Quem teria a honra de guardar seus restos? Esse desacordo foi mais do que uma simples disputa, pois refletia a importância de ter uma conexão física com o mestre iluminado. Para evitar uma guerra entre as diferentes regiões, decidiu-se dividir as relíquias em 8 porções, permitindo que Buda vivesse em muitos lugares ao mesmo tempo, mantendo uma presença espiritual em várias regiões. Com o passar dos anos, as relíquias de ossos tornaram-se objetos de veneração sagrada, diz Vai Tausendien, no mundo budista. Cada fragmento era muito mais do que um pedaço de osso. Simbolizava a continuidade da mensagem de Buda e era tratado com a maior reverência. A figura do imperador Ashoka, um dos líderes mais venerados da Índia, teve um papel fundamental na difusão dessas relíquias. Ashoka, depois de sua conversão ao budismo, decidiu redistribuir as relíquias por meio de 84 mil stupas em todo o seu vasto império. Essa ação garantia que cada comunidade tivesse acesso à presença simbólica de Buda, o que fortalecia a fé dos crentes. Hoje em dia, as relíquias ósseas de Buda continuam sendo um vínculo tangível com o passado. Elas estão consagradas em templos e mosteiros por toda a Ásia, da Índia ao Sri Lanka, Nepal e Tailândia. Cada lugar que abriga uma relíquia se torna um local de peregrinação, onde os devotos buscam uma bênção ou simplesmente a oportunidade de sentir a presença de Buda mais perto. Essa tradição é uma forma de manter viva a essência do mestre, criando uma ponte entre o passado e o presente, entre o ensinamento espiritual e a devoção diária. As relíquias não são apenas uma lembrança de Buda, mas também uma manifestação física da iluminação, testemunho da fé contínua, Sveitausenden, de milhões de pessoas. Número 8. O Mandilion de Edessa. O Mandilion de Edessa, ou imagem de Edessa, é uma relíquia de Jesus Cristo, criada milagrosamente quando Jesus pressionou um pano sobre seu rosto. O Mandilion foi um presente milagroso de Jesus ao rei Abigar V de Edessa, um monarca doente que pediu cura ao Messias. Essa relíquia, venerada por séculos na tradição cristã, tem estado envolta em lendas e mistérios desde sua aparição no século IV. O Mandilion foi um presente milagroso enviado por Jesus ao rei Abigar V de Edessa, um monarca doente que havia pedido ao Messias que o curasse. Embora Jesus não pudesse ir pessoalmente, ele enviou seu apóstolo Tadeu com essa imagem sagrada, que se acredita ter curado o rei milagrosamente. A relíquia foi venerada em Edessa por séculos, até ser trasladada para Constantinopla no século X. Mas a história do Mandilion não termina aí. Durante a Quarta Cruzada no século XII, Constantinopla foi saqueada, e a relíquia desapareceu misteriosamente. Reapareceu na Sainte-Chapelle de Paris durante o reinado de Luís IX, mas desapareceu novamente após a Revolução Francesa. Embora seu paradeiro atual continue sendo um enigma, o impacto do Mandilion de Edessa deixou uma marca duradoura na arte e na devoção cristã, especialmente em ícones como o véu de Verônica, que compartilham uma história muito semelhante. Número 10. Relíquias de São Pedro. As relíquias de São Pedro são um dos tesouros mais sagrados do cristianismo, e sua descoberta é digna de um filme de arqueologia. Depois de anos de escavações embaixo da Basílica de São Pedro, no Vaticano, os arqueólogos finalmente desenterraram o que muitos acreditam serem os ossos do apóstolo São Pedro, o primeiro Papa, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Em 1939, sob a direção do Papa Pio XII Peno, começaram escavações meticulosas embaixo da Basílica. Depois de 11 anos de trabalho árduo, os arqueólogos descobriram uma câmara secreta que continha ossos e uma inscrição em grego antigo que dizia: Pedro está aqui. Essa descoberta foi um momento crucial para a Igreja Católica, pois confirmava que os restos de um de seus fundadores estavam enterrados em seu local mais sagrado. No entanto, só em 2013, sob o papado de Francisco, é que as relíquias foram exibidas publicamente pela primeira vez, permitindo que os fiéis vissem de perto os ossos de São Pedro. A veneração dessas relíquias simboliza a continuidade da fé católica desde os tempos dos apóstolos até os dias de hoje. Embora alguns céticos questionem a autenticidade dos ossos, para milhões de crentes estar perto das relíquias de São Pedro é como estar na presença de uma parte viva da história sagrada. Número 11. Manto Sagrado.
O manto sagrado é uma peça de roupa que, segundo a tradição cristã, foi usada por Jesus antes de sua crucificação, também conhecida como a túnica sagrada. Essa peça de roupa tem sido venerada pelos cristãos durante séculos. O fascinante dessa relíquia é que não se trata apenas de uma peça de roupa, mas de um objeto carregado de simbolismo e fé, algo que atravessou os séculos mantendo sua aura de mistério. A história da túnica começa com Santa Helena, a mãe do imperador romano Constantino, que supostamente recuperou a peça durante uma de suas peregrinações à Terra Santa no século IV. Desde então, a túnica viajou por várias cidades da Europa, até que finalmente encontrou seu lar na Catedral de Trèveris, na Alemanha. O que faz essa relíquia ser tão especial é que, segundo a tradição, a túnica é tecida sem costuras, o que a torna um símbolo da unidade e perfeição de Cristo. A peça foi exibida em raras ocasiões, mas sempre que isso acontece, atrai milhares de peregrinos que buscam estar perto desse símbolo tangível do sacrifício de Jesus. Hoje em dia, o manto sagrado continua sendo um ponto focal da devoção cristã, lembrando os fiéis do sacrifício de Cristo e da esperança que traz a ressurreição. Número 12. A língua de Santo Antônio de Pádua. São Antônio de Pádua é conhecido por muitas coisas, mas o que o torna particularmente famoso no âmbito das relíquias, a descoberta milagrosa de sua língua incorrupta. Depois de sua morte em 1231, seu corpo foi exumado em 1263, para ser enterrado novamente em uma nova basílica. Para a surpresa de todos os presentes, enquanto seu corpo havia sofrido a decomposição natural, sua língua permanecia completamente intacta, úmida e fresca, como se nunca tivesse passado pelo processo de decomposição. Essa descoberta foi vista como um milagre, que confirmou os dotes oratórios de Santo Antônio, conhecido por seus sermões eloquentes e comoventes, que moviam multidões à fé. Sua língua incorrupta se tornou uma das relíquias mais veneradas do mundo cristão, e hoje em dia é conservada em um relicário de ouro, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Os peregrinos de todo o mundo vêm a este lugar para venerar a língua e a mandíbula de Santo Antônio, que simbolizam seu dom divino para a pregação. A Basílica, uma maravilha arquitetônica do século XIII, abriga não só essas relíquias, mas também impressionantes esculturas e afrescos, que fazem deste lugar um destino espiritual e artístico imperdível. São Antônio não é apenas o santo padroeiro das coisas perdidas, mas também um farol de esperança para aqueles que buscam inspiração e orientação espiritual. Os manuscritos Kamavaka são joias literárias e espirituais. No budismo, Theravada, escritos em Pali, são essenciais nos rituais e cerimônias religiosas. Não são apenas textos religiosos, mas obras de arte. Esses manuscritos são parte integral dos rituais monásticos, especialmente na ordenação de monges. Kamavakas são encomendados por devotos, mas não se trata de simples textos religiosos, e sim de verdadeiras obras de arte. Os Kamavakas são encomendados por leigos devotos, que os apresentam aos mosteiros em momentos cruciais da vida monástica, como quando um filho é ordenado monge. Esses manuscritos são escritos com tinta dourada sobre folhas de palmeira ou tecidos laqueados, decorados com intrincados desenhos e simbolismo budista. A criação de um Kamavaka não é apenas um ato de devoção, mas também uma maneira de acumular méritos espirituais para vidas futuras. De acordo com as crenças budistas, um dos momentos mais importantes na vida de um monge budista é a cerimônia de Upasampada, onde ele passa de noviço a se tornar um monge completamente ordenado. Para este evento, os Kamavaka desempenham um papel crucial, pois são utilizados durante o ritual de ordenação superior. Além de seu valor religioso, esses manuscritos são altamente apreciados por sua importância cultural e histórica. Em bibliotecas monásticas e museus, os Kamavakas são preservados como tesouros sagrados, refletindo a rica herança espiritual e artística das comunidades budistas em Myanmar. Número 15. Relíquias de Santiago Maior. As relíquias de Santiago Maior são um dos principais tesouros da cristandade e estão localizadas no final de uma das jornadas espirituais mais famosas do mundo, o Caminho de Santiago. Essas relíquias, supostamente os ossos do apóstolo Santiago, descansam na venerada Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, onde milhares de peregrinos de todo o mundo chegam a cada ano, depois de percorrer centenas de quilômetros, em busca de paz espiritual e renovação da fé. A história por trás das relíquias é fascinante. Segundo a tradição,
Depois da crucificação de Jesus, Santiago viajou para a Península Ibérica para pregar o Evangelho. Após retornar a Jerusalém, ele foi decapitado pelo rei Herodes no ano 44 d.C. Seus discípulos levaram seu corpo de volta para a Espanha, onde ele foi enterrado. Seus discípulos levaram seu corpo de volta para a Espanha, onde ele foi enterrado. No entanto, as relíquias de Santiago estiveram perdidas por séculos, até serem redescobertas no século IX. Desde então, local de descanso do apóstolo se tornou um importante destino de peregrinação. As relíquias estão abrigadas em uma cripta, sob o altar-mor da catedral, e estão em um relicário de prata, elaborado pelo ourives José Losada, em 1886. Este relicário não contém apenas os ossos de Santiago, mas também os de seus discípulos, São Teodoro e São Atanásio. Para os peregrinos que completam o caminho, chegar à catedral e venerar as relíquias de Santiago é um momento profundamente espiritual, ponto culminante de uma jornada cheia de fé, sacrifício e devoção. Número 16. As línguas de São Antônio. A história de São Antônio de Pádua sempre esteve ligada ao seu dom para a pregação. Sua capacidade de tocar as multidões com seus sermões fez dele um dos pregadores mais admirados na história da Igreja Católica. Após sua morte em 1231, São Antônio foi canonizado rapidamente, devido aos milagres atribuídos à sua intercessão. Mas o mais impactante aconteceu em 1263, quando seus restos foram exumados para serem trasladados a uma nova basílica em Pádua. Para surpresa de todos, embora o corpo de São Antônio tivesse passado pelo processo natural de decomposição, sua língua permanecia completamente incorrupta, úmida e fresca. Essa descoberta foi vista como um sinal divino, que confirmava o poder de suas palavras. Desde então, sua língua tem sido venerada como uma relíquia milagrosa, simbolizando seu extraordinário dom para a pregação. Hoje em dia, a língua de São Antônio, junto com sua mandíbula, está consagrada na Basílica de São Antônio de Pádua, dentro de relicários ornamentados em ouro. Todo ano, milhares de peregrinos de todo o mundo visitam a Basílica para venerar essas relíquias e pedir a intercessão do Santo Antônio. É o patrono das coisas perdidas, e muitos fiéis rezam diante de suas relíquias em busca de orientação espiritual, conforto ou para encontrar algo que perderam em suas vidas, seja algo material ou emocional. Número 17. O manto sagrado. O manto sagrado de Jesus, uma das relíquias mais veneradas do cristianismo, está na Catedral de Trèveris, na Alemanha. Segundo a tradição, essa peça foi usada por Jesus durante sua paixão, antes da crucificação. O mais impressionante dessa túnica é que ela é tecida sem costuras, o que para os fiéis simboliza a unidade e a perfeição de Cristo. A história do manto começa no século IV, quando Santa Helena, mãe do imperador Constantino, o recuperou durante uma de suas peregrinações à Terra Santa. Ao longo dos séculos, essa relíquia tem sido objeto de devoção por milhares de cristãos. Foi transferida para várias cidades europeias antes de finalmente chegar ao seu lar em Trèveris. O que torna o manto sagrado tão fascinante é que não é apenas um pedaço de tecido, mas um objeto que atravessou séculos de história, carregado de significado religioso e simbólico. Embora sua autenticidade tenha sido questionada ao longo do tempo, seu valor espiritual continua sendo imenso. Toda vez que o manto é exibido, milhares de peregrinos vão até lá para contemplá-lo, buscando uma conexão tangível com Jesus e a história de seu sacrifício. Para muitos, o simples fato de estar perto dessa peça é um lembrete poderoso da divindade de Cristo. Número 18. Relíquias de São Teodoro e São Atanásio. Embora as relíquias de Santiago Maior sejam as mais famosas na Catedral de Santiago de Compostela, elas não estão sozinhas. Acompanhando as sagradas relíquias do apóstolo, estão os restos de duas figuras veneradas na tradição, São Teodoro e São Atanásio, ambos discípulos de Santiago. Seus ossos descansam junto aos do apóstolo na mesma cripta, 2000, formando um trio de relíquias que atraiu peregrinos por séculos. São Teodoro e São Atanásio foram companheiros de viagem e missão de Santiago. Depois da morte do apóstolo, encarregaram-se de trasladar seus restos para o que hoje é a Espanha, garantindo que ele tivesse um sepultamento adequado. A tradição conta que os três corpos foram encontrados juntos, o que fez com que os fiéis decidissem honrá-los no mesmo lugar. Para os peregrinos que chegam à Catedral de Compostela, após percorrer o caminho de Santiago,
A veneração dessas relíquias se torna um ato de profunda devoção. Não estão apenas perto dos restos de um dos apóstolos de Jesus, mas também de duas figuras que, embora menos conhecidas, desempenharam um papel crucial na difusão da fé cristã. Esse conjunto de relíquias oferece aos fiéis uma conexão direta com os primeiros tempos do cristianismo. Número 19. Relíquias dentárias de Buda. As relíquias dentárias de Buda não são apenas uma das mais sagradas do budismo, mas também são objeto de uma história fascinante, cheia de aventuras e desafios. Após a cremação de Buda, seus restos foram divididos entre várias regiões para evitar disputas. Um dos mais importantes desses fragmentos é seu dente, que viajou pelo mundo como símbolo de paz, poder e fé. Em particular, a história das relíquias dentárias é conhecida por seus deslocamentos ao longo do tempo, especialmente no Sri Lanka, onde tem sido objeto de desejo de vários governantes. Durante invasões e conflitos, o dente foi transferido várias vezes para diferentes lugares de refúgio. Até mesmo o rei da Birmânia, Bajanaung, tentou resgatar a relíquia dos invasores portugueses, oferecendo uma grande quantia em dinheiro por ela. Hoje, a relíquia do dente de Buda está no Templo do Dente em Kandy, Sri Lanka. Este templo não é apenas um lugar de veneração, mas também um símbolo de segurança e proteção. Com suas múltiplas camadas de segurança e cerimônias elaboradas, o Templo do Dente continua atraindo devotos de todo o mundo, que consideram o dente uma manifestação física do legado de Buda na terra 2000. Todo ano, milhares de pessoas participam de festivais e rituais dedicados a essa poderosa relíquia, buscando sua bênção e proteção espiritual. Número 20. A Lança Sagrada de Carlos Magno. A história da lança, também chamada Lança do Destino, fascina reis e generais há séculos. Dizem que tocou Cristo na crucificação e que seu dono é invencível. Carlos Magno, famoso imperador, foi um de seus donos. Esta lança, que se diz ter tocado o corpo de Cristo durante sua crucificação, tem sido objeto de inúmeras lendas que afirmam que quem a possuir será invencível. Um de seus proprietários mais famosos foi Carlos Magno, o grande imperador do Sacro Império Romano. Carlos Magno, também conhecido como Carlos o Grande, levou consigo a lança sagrada durante suas 47 campanhas militares, expandindo seu império e consolidando seu poder sobre grande parte da Europa. Segundo a lenda, a lança foi fundamental em seu sucesso militar. Dizem que Carlos Magno nunca perdeu uma batalha enquanto carregava a lança, o que alimentou sua reputação como um líder invencível. A crença dele no poder da lança era tão forte que dizem que ele foi coroado imperador com ela na mão, no dia de Natal do ano 800. Mas a fascinação pela lança sagrada não terminou com Carlos Magno. No século XX, Adolf Hitler também demonstrou um profundo interesse por esse artefato, acreditando que sua posse lhe concederia um poder ilimitado. Embora não esteja claro se ele realmente chegou a possuir a verdadeira lança, sua obsessão pelo misticismo e pelo poder sobrenatural desse objeto é bem conhecida. Hoje, a lança sagrada está exposta no Museu Hofburg, em Viena, onde milhares de turistas e curiosos vão todos os anos para contemplar esse objeto lendário. Embora sua autenticidade tenha sido questionada, a lenda da Lança do Destino continua viva, mantendo seu status como um dos artefatos mais intrigantes da história.